Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET 6 semana 1, triângulo retângulo, conteúdo do 9º ano. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos aí com a nossa intérprete Márcia Moura. Pessoal, vamos falar um pouco aí do triângulo retângulo. Triângulo retângulo são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos internos. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. O triângulo retângulo possui um ângulo interno que mede 90 graus, ou seja, possui um ângulo reto. Dentre os lados de um triângulo retângulo, aquele que apresenta a maior medida é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. Os demais lados do triângulo são chamados de cateto, conforme a figura aí que vamos observar. Então, nós temos aí uma figura de um triângulo, beleza? Então, eu tenho o lado A, B e C. Então, vamos lá, vamos analisar passo a passo conforme a teoria vista aí. Então, eu tenho os 3 lados, tá aí marcado de vermelho para você, beleza? Esses 3 lados, eu vou ter o quê? Os 3 ângulos, tá? 3 ângulos internos, que a soma dá um total de 180 graus. Então, eu analisei os 3 ângulos. Eu vou lá, olha aí para você ver, um ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo é o quê? É a hipotenusa, é o lado A, que vale quanto? 5. Então, vamos anotar ele aqui, ó. Lado A igual a 5 centímetros, é a hipotenusa. Tirou a hipotenusa, o que sobrou são os outros 2 lados, são os catetos. Então, eu tenho o cateto, que é o lado B, que vale 4 centímetros. Então, escrevi aqui, ó, lado B igual a 4 centímetros, é o cateto maior. E eu vou ter o outro, que é o lado C, que mede 3 centímetros, que é o cateto menor. Beleza até aí, né? Dando continuidade. Vamos lá para o teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, ou seja, tem que ser o triângulo retângulo, conhecemos ele agora há pouco, o teorema de Pitágoras mostra que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos, na figura ao lado. Observe o quê? Então, nós temos aí. O que ele disse? Que esse lado ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao quê? Esse lado ao quadrado mais o lado C ao quadrado, que são os catetos, beleza? Então, eu posso dizer o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa, B e C, catetos. Beleza até aí, né? Qual que é o valor do meu A? Meu A vale 5. O valor do meu B, nessa questão aqui, nessa atividade, vale 4. E o valor do meu C vale 3. Então, quando eu substituir A, B e C na equação aqui, o que eu vou obter? 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Desenvolvendo essa questão, 5 ao quadrado vale 25. 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter 25 é igual a 16 mais 9. E quanto que é 16 mais 9? É 25. 25 é igual a 25? Então, beleza. Esse aí é um triângulo retângulo, beleza? Mais do que provado aí. Vamos dar continuidade. A recíproca do teorema de Pitágoras também é verdadeira, ou seja, se o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados desse triângulo, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Foi o que a gente fez agora. Se desse diferente, né, não seria o triângulo retângulo. Mas como deu lá 25 igual a 25, então é um triângulo retângulo. Beleza? Vamos agora para algumas atividades aí do PET 6 semana 1. Questão número 1. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Pessoal, foi dada aí uma tabela, beleza? Você vai observar aí no seu PET, onde eu tenho triângulo 1, 2, 3, 4 e 5. Também foi dado aqui o campo para me marcar se ele é ou não é um triângulo retângulo. Eu vou marcar sim ou não. E ele deu a medida do comprimento do lado A, B e C, de acordo com os triângulos que eu estou trabalhando. Observe o seguinte, que o lado A, em relação ao B ou em relação ao C, sempre é o maior. Então, todo lado A seria a hipotenusa. O B e o C seriam os demais catetos, beleza? Para me responder isso aqui, eu vou ter que analisar passo a passo.
Então, a gente vai pegar primeiro aqui o triângulo número 1. Então, vamos lá. Vamos refazer a tabela aqui, ó. Triângulo número 1. Um lado A vale 8, o B 5, o C 4. Qual que é a teoria que nós sabemos? Que A ao quadrado é B ao quadrado mais C. Lembrando que esse A seria a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Então, só fiz o quê? Substituir. 8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16. Então, eu tenho que 64 é 25 mais 16. 64 é igual a 41. Isso é verdadeiro ou falso, né? Então, eu tenho 64 é igual a 41? Não. Então, isso é falso. Então, esse aqui eu vou marcar lá. Esse triângulo é um triângulo retângulo? Não. Você vai lá e vai marcar que não é. Beleza? Dando aí continuidade no triângulo 2. Então, eu tenho o lado A, B e C. Então, seguindo a mesma teoria, eu vou ter que 12,5 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. Quando eu desenvolvo isso aí, 156,25 é igual a 144 mais 12,25. Pessoal, cheguei em que 156 é igual a 156. Isso é uma verdade, beleza? Se isso aqui é uma verdade, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza até aí, né? Triângulo número 3. Eu tenho o lado A medindo 15, o B 12 e o C 8. Então, vamos lá. No teorema de Pitágoras, nós temos 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, eu tenho que 225 é igual a 144 mais 64. Chego que 225 é igual a 208. Isso aqui é uma verdade, pessoal? Não. Então, aqui tá falso. Não é verdade. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo? Não é um triângulo retângulo. Beleza até aí? Triângulo número 4. Lado A, B e C. Só vou desenvolver essa atividade. 37 ao quadrado é igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Cheguei que 1.369 é igual a 1.225 mais 144. Essa soma aqui dá 1.369. Então, eu tenho 1.369 é igual a 1.369? É. Isso, então, é uma verdade. Se isso é uma verdade, esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza? E o último triângulo, triângulo 5, nós temos aí o lado A, B e C. Então, eu tenho aí 4 raiz de 2, 4 e 4. Então, substituindo, 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí o pessoal não vai gostar aí por causa dessa raiz, né? Mas mantenha a calma aí. Como que eu elevo isso aqui? É esse número vezes ele mesmo, beleza? Então, vai chegar a 32 é igual a 16 mais 16. 32 é igual a 32, então isso é uma verdade. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza? Pessoal, se ficou com dúvida aqui, ó, desse 4 raiz de 2 aí, manda lá no Tira Dúvida lá, quando a gente entrar no ao vivo lá, e a gente desenvolve essa questão aqui passo a passo, beleza? Então, voltei na minha tabela aí e agora eu vou preencher para você. Então, o triângulo 1, ele não é retângulo, marquei ele de vermelho para você. O 2, ele é um triângulo retângulo, nós vimos. O 3 não é um triângulo retângulo. E o 4 e o 5 é triângulo retângulo, beleza? Dando continuidade aí, eu tenho que, para desenvolver toda essa questão, o que eu fiz? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, não fica muito focado nesse A, B e C. Sempre lembra, A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Porque às vezes pode vir com esses números aí ao contrário e aí a pessoa errar a atividade. Tranquilo até aí, né? Vamos para a questão número 2, desenvolver ela passo a passo aí. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, olha aqui no desenho. Foi-me dado um triângulo retângulo, conforme dito lá. Falou que a hipotenusa mede 13 e o cateto maior mede 12. Então, tá aqui, ó, cateto maior 12, hipotenusa 13, beleza?
E aí pediu para determinar o cateto menor, que eu vou chamar aqui, ó, de x centímetros, beleza? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Só vou substituir valores, né? Nada assim complexo. Então, eu posso dizer o quê? 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado, beleza? 13 ao quadrado, 169, é igual a 144 mais x ao quadrado. Aí você vai falar para mim assim, professor, esse x sempre veio do lado esquerdo. E agora como é que eu faço? Pessoal, tranquilo. Passa o 169 para o lado de cá, passa o 144 com o x ao quadrado todo para o lado de lá. Aí não tem problema. Só invertemos aí a ordem da escrita, beleza? Desde que você passa tudo da esquerda para a direita e tudo da direita para a esquerda, tá tranquilo, beleza? Então, com isso, nós vamos obter o quê? Olha lá como é que ficou. 144 mais x ao quadrado é igual a 169, beleza? Ah, professor, eu quero saber o valor de x ao quadrado. Tranquilo. Quem está me incomodando aqui? 144. O que eu faço para me eliminar esse 144? Menos 144. Tudo que eu faço de um lado é igualdade, faço do outro. Então, eu coloquei menos 144 dos dois lados. 144 menos 144, vou eliminar isso aí. Então, o que eu tive? X ao quadrado é igual a 25. Que 25 é esse, professor? 169 menos 144, 25. Beleza? Eu estou procurando o valor de x, não de x ao quadrado. Então, o que eu faço? Vou tirar raiz em ambos os lados. Então, raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 25. Então, meu x vale 5, beleza? 5 o quê? Centímetros. Então, eu posso dizer aqui que esse valor que ele está pedindo do cateto menor vale 5 centímetros. Tranquilo até aí, né? Vamos continuar aí na atividade 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui o formato de um triângulo e ele é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então tá aí, ó. Eu tenho um terreno no formato de um triângulo e as ruas 1, 2 e 3. Observe aí que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Então já facilita um pouco a atividade para mim. Então tá aí o desenho dele. Essa parte verde aí é o que importa para mim, né? O lado oposto ao 90 graus vale 85 e ele é o quê? É a minha hipotenusa. Se ele é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Então, eu posso dizer que eu tenho um cateto de 75 metros e o outro cateto que vale C. Né? Provavelmente, aí na frente, ele vai pedir para calcular esse C aí. Beleza? Então, vamos lá para a letra A. Qual é a medida do comprimento deste terreno ladeado pela rua 3? E é representado pela letra C aí, ó. Já veio pedindo o C de primeira aí. Então, eu fiz a representação dele aqui, 75, 85, e a letra C, ele está pedindo para calcular essa letra C aí. De acordo com o Pitágoras, teorema de Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 85 ao quadrado é igual a 75 ao quadrado mais C ao quadrado. 7.225 é igual a 5.625 mais C ao quadrado. Professor, esse C sempre veio do lado de lá e agora ele não está. Pessoal, voltando naquele estudo, né? Passa tudo da direita para a esquerda, tudo da esquerda para a direita. É só trocar isso aí, não tem problema não, beleza? Setinha está mostrando aí o que a gente vai fazer, ó. Então, eu tenho 5.625 mais C ao quadrado é igual a 7.225. Vou isolar o C, que eu quero achar o valor de C. Então, eu vou cortar esses dois aí, que eu adicionei menos 5.625 em ambos os lados. Então, eu chego que C ao quadrado é 1.600. Tiro a raiz desse valor, então eu chego que C é igual a 40 metros, beleza? Então, a altura aí é de 40. Letra B. Quais são as medidas do perímetro e da área deste terreno? Então, eu tenho agora o triângulo retângulo aí com todas as medidas, 75, 85 e 40, e aí a gente vai dar andamento. Primeira coisa aí, vamos achar o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados.
A mais B mais C. Então, só somar essa galera aí, ó, 40, 75 e 85. Então, eu posso falar que o meu perímetro é de 200 metros, beleza? Pediu o cálculo da área. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2. Então, já ficou fácil, né? A base, 75. A altura, 40. Fácil, só substituir. 75 vezes 40 sobre 2. Eu procurei aqui facilitar uma forma aí de simplificar. Então, eu já simplifiquei esse 2 com 40. Olha lá que eu cortei ele. 40 por 2 dá 20. Então, vai ficar 20 vezes 75. 20 vezes 75 é 1.500 metros quadrados. Beleza até aí? Letra C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez um orçamento. Então, ele foi lá, pessoal, e olhou quanto que custa o morão de 8 centímetros de diâmetro, o de 10, o de 12 e os rolos de arame farpado, né, de 500, 200 e 100 metros. E aí tem a tabela aí com os preços. Então, se ele escolher as estacas de morão com 10 centímetros de diâmetro e ele vai colocar uma a cada 1 metro, qual é a quantidade de estaca que ele precisa? Nós sabemos que o perímetro da área lá, que nós calculamos, é de 200 metros. Se a cada 1 metro ele põe uma estaca, ou seja, eu vou fazer o quê? Quantidade de estaca é o quê? O perímetro total sobre o espaçamento, né? Então, o perímetro total é 200. Eu vou colocar de 1 em 1 metro. Então, é 200 sobre 1, que ficou show de bola, 200 estacas, beleza? É o que eu preciso aí para essa atividade aí. Qual será o valor gasto? Pessoal, de acordo com a tabela dada, eu vou precisar de 200 estacas. E a estaca que ele escolheu, de 10 centímetros, custa R$ 21,00. Então, o valor é o quê? Quantidade de estaca vezes o valor. Então, dá 200 vezes 21, R$ 4.200, beleza? Para fazer o contorno do terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas, ele precisa de comprar no mínimo quantos metros? Pessoal, se ele vai passar 4 vezes, ou seja, cada vez que ele passa, ele anda 200 metros. Então, seria 4 vezes 200, que dá 800 metros, beleza? Então, essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros ou de 200? Vamos analisar. Ele vai andar 800 metros. Se ele usar o rolo de 100, é 800 dividido por 100. Posso eliminar, vou precisar, então, de 8 rolos de arame. Se ele usar o rolo de 200, é 800 por 200. Elimino 0, 8 por 2, 4 rolos de arame. Então, é só eu completar aí 8 e 4 rolos de arame, beleza? Dando continuidade, quantos rolos de 500 metros de arame farpado deve ser comprado, no mínimo, para atender essa demanda? É 800 metros, porque ele vai dar 4 voltas. E o rolo tem 500, elimino 0 com 0, sobrou o quê? 8 por 5. Quando eu faço essa divisão de 8 por 5, eu chego a 1,6 rolos. Eu não consigo comprar 1,6 rolos. Por isso que ele até falou assim, ó, no mínimo. Então, no mínimo, eu tenho que comprar o quê? 2 rolos, beleza? Neste caso, qual é a medida de rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Então, ele me deu 3 opções. Então, eu fiz uma tabela, ele me deu a opção de 100 metros, de 200 e de 500 metros. Então, aí eu vou analisar. De 100 eu preciso de 8, cada rolo é R$ 70,00, total de 560. De 200 eu preciso de 4 rolos, 125 me dá um total de 500. E de 500 eu preciso de 2 rolos, 220, 440. Observando aí, qual que é melhor para ele comprar? É o mais barato, ou seja, comprar 2 desse rolo aí, ó, beleza? Considerando todo o material selecionado, qual que é o valor total que ele vai pagar aí nessa cerca aí? Então, a gente vai analisar o quê? O valor total é o quê? O valor do arame mais o valor das estacas. O valor total é o quê? 440 mais 4.200. O valor total, 4.640. Beleza? Pessoal, hoje vamos ficando por aí. Rever a nossa aula lá no aplicativo Conexão Escola. Entre em contato com o seu professor, entre em contato com a gente. Beleza? Espero ter ajudado e até a próxima aula.